Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro. A gente chega assim no fim de semana, mas ainda com muita informação para você. O TV Notícias de hoje começa agora e você confere os destaques. A ACD em Uberlândia agora também está oferecendo atendimento particular para quem pode pagar. Jeito encontrado para diminuir as dívidas. Sofrimento emocional associado a doenças cardiovasculares. Cuidado com excesso de estresse e de emoções fortes. Risco de afogamento aumenta o número de banhistas nessa época do ano e também o número de incidentes. Você vai ver aqui no TV Notícias que tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana, agenda cultural e muito mais. Ontem, o presidente da República, Michel Temer, anunciou que vai disponibilizar novos recursos para a segurança pública e também a construção de mais presídios. Minas Gerais receberá mais uma unidade prisional. Serão pelo menos 250 novas vagas, com um custo de aproximadamente 45 milhões com cada presídio. Destaque para a instalação de bloqueadores de celular em pelo menos 30% dos presídios em cada estado. A Associação A Criança Deficiente, a ACD em Uberlândia, está oferecendo este ano atendimento particular também para quem pode pagar. Essa foi uma estratégia adotada para ajudar na redução da dívida atual, que é de quase R$ 1 milhão. A ACD, que é referência no atendimento especializado, agora mais do que nunca está ao alcance de todos. Luca faz terapia desde bebê. Há 2 anos recebe tratamento na ACD Uberlândia. O pai Adriano conta que frequenta um local 2 vezes por semana e notou que o filho desenvolveu várias habilidades. São muitas melhoras, né? Um exemplo, meu filho, ele tinha dificuldade no sentar, na questão da postura. Então, assim, o grau do Luca, no caso, é um grau um pouco elevado. Então, assim, ele, dentro do quadro dele, a evolução dele é muito grande. E fora isso também, assim, a melhora a gente como pai. A ACD Uberlândia tem uma equipe multiprofissional. Por dia são realizados, em média, 270 atendimentos. Hoje nós fazemos reabilitação e temos também a oficina ortopédica fixa, né? Contamos com aproximadamente 77 funcionários. A novidade é que a partir do mês de janeiro, a associação também passa a oferecer o serviço de atendimento particular para reabilitação neurológica e ortopédica. Nós estamos iniciando os atendimentos particulares e eu acho que é importante a gente ressaltar que o nosso tratamento é de reabilitação. E, além dos atendimentos dos pacientes neurológicos, no atendimento particular, nós também estamos fazendo a reabilitação ortopédica, que seriam casos de entorses, pós-fratura, pós-cirurgia. Nós vamos fazer essa reabilitação do paciente. Cada sessão custa R$ 65. Os serviços oferecidos no atendimento particular são terapia com psicólogo, fisioterapia convencional ou aquática, fonoaudiologia, terapia ocupacional e pedagogia. O gerente administrativo, Marco Aurélio, explica que decidiram ampliar o atendimento para quitar o déficit de aproximadamente R$ 900 mil. Outra novidade é que, a partir de agora, a população também pode ter acesso à oficina ortopédica. Por mês são produzidas aproximadamente 180 mercadorias, dentre coletes, próteses e órteses. É uma alternativa que nós temos, né, para buscar equacionar a diminuição, por exemplo, nas doações de 30%, a tabela do SUS que não sofre aumento aproximadamente há 20 anos. Né? Então foi algo que a gente encontrou para poder equilibrar as contas da unidade. Quem conhece o trabalho da ACD reconhece a importância. Eu acho o trabalho muito bom, né? É um trabalho feito com muita dedicação, com muito amor, muito carinho, com muita paciência. E assim, além dos atendimentos que eu estou falando aqui, a paciência, a orientação que eles têm com a gente também, pai. Então assim, só tem a falar coisas boas, né? Então, e agradecer também, né? Que se não fosse a ACD também, seria uma dificuldade muito grande para nós, pai. Então assim, o que eu tenho que falar é agradecer e supre muita necessidade dos pais aqui, falo por mim e tenho certeza que todos os pais é o mesmo pensamento.
E só tem coisas boas para falar da CD. Você sabia que o sofrimento emocional pode levar a problemas cardiovasculares? Um momento de estresse intenso, por exemplo, pode ser um gatilho para um derrame. Mas quem tem propriedade para falar sobre isso é o médico cardiologista, também professor da Faculdade de Medicina, Dr. João Lucas Oconio. Doutor, muito obrigado pela presença aqui hoje, mais uma vez. E eu já faço a pergunta, a gente faz sempre essa relação, né, do problema emocional, principalmente quando ele é muito intenso, e logo em seguida a pessoa pode apresentar algum tipo de problema. Qual é a relação que existe nessa situação, por exemplo? Toda carga emocional, seja ela aguda ou crônica, ela leva ao aumento de produção de algumas substâncias que nós mesmos produzimos, como a adrenalina endógena, por exemplo. E isso vai levar a uma série de alterações, não só no coração, nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, na pressão arterial do corpo como um todo e em outros órgãos também. Né? Então a ansiedade pode levar a lesões de dente por apertamento, levar a lesões de estômago por gastrite, né? Alguns pacientes têm dor de cabeça. Então o estresse, não só o estresse agudo, mas aquele estresse basal crônico também levam a muitos problemas de saúde. A gente sabe que quando existe um problema que é hereditário, ou pelo menos que já tenha acontecido com alguém da família, o ideal é sempre a prevenção. Então na alimentação, nos hábitos ideais de vida como um todo, como atividade física. Mas em casos assim, porque a gente fala que por mais que a gente é controlado emocionalmente até, vem uma carga intensa por algum motivo de estresse, ou uma perda, a morte de alguém tão querido. Como lidar com isso? Tem como a gente se planejar também, ou se preparar até emocionalmente para situações como essas? Isso, a nossa sociedade hoje, né, nos exige muito trabalho, né, muita dedicação, muita cobrança de resultados, e isso leva então a um estresse contínuo, crônico. E aí a gente só tem uma solução, é orientar o indivíduo a fazer uma atividade física, a procurar uma atividade que ele vai extravasar aquela energia negativa, seja com música, seja indo passear na praça, seja indo fazer uma atividade física ao ar livre, né? Seja um bate-papo com os amigos, seja meditação. Agora, como você muito bem chamou a atenção, existem aqueles estresses agudos que infelizmente a gente não tem como se preparar, né? Um assalto, a perda de um ente querido, você ser mandado embora de um trabalho, né, que você precisa muito daquele emprego. Então o indivíduo precisa estar com o corpo adaptado para que ele possa se sujeitar a esses estresses. Então o indivíduo que em geral tem o hábito de praticar muita atividade física, ele já está sujeito a oscilações de pressão e de frequência cardíaca. Mesmo esse indivíduo, quando sofrer um estresse agudo, o organismo dele vai tolerar melhor esse estresse. Esse tipo de situação pode ocorrer com qualquer pessoa, em qualquer idade? Até porque é muito comum a gente ver assim, o senhorzinho foi embora, ou a senhorinha, logo em seguida o parceiro não consegue, não resiste, até a perda mesmo daquela pessoa que conviveu anos ao lado dele ou dela e parte também. Quer dizer, tem uma relação direta com a idade ou não? É porque são as doenças oportunistas em função do próprio envelhecimento mesmo que facilita com que haja algo maior em algum momento? Em geral, quando nós atravessamos um estresse mais agudo, então a gente tem a liberação de algumas substâncias no organismo que fazem a frequência cardíaca se elevar e a pressão se elevar. Então, se o sujeito já tem uma predisposição a ter um evento, um infarto ou um AVC, por exemplo, ele vai estar mais sujeito a apresentar esses eventos nesse período de estresse mais agudo. E nós temos uma outra entidade clínica que quando o indivíduo passa um estresse muito grande, mesmo ele não tendo nada no coração de prévio, né, uma obstrução coronariana, por exemplo, ele pode apresentar uma lesão aguda para o músculo cardíaco. Tem até uma síndrome na medicina conhecida como síndrome do coração partido, onde o indivíduo, às vezes jovem, ele é submetido a um estresse agudo muito intenso, isso vai afetar o coração dele, ele pode inclusive vir a falecer desse estresse agudo causado por um estresse emocional. É uma situação que realmente a gente tem que fazer um certo controle até de vida, né? Mesmo um autoconhecimento e buscar ao longo da vida. Nosso tempo acabou, mas doutor João, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje e a gente volta em outra oportunidade para falar muito mais sobre. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom, muito obrigado. O TV Notícias volta rapidinho, não saia daí. A gente volta com a previsão do tempo para o primeiro sábado do ano. Pode chover durante boa parte da tarde e da noite em Uberlândia. Máxima prevista de 31 graus e mínima de 20. Vamos saber como fica o tempo para outras cidades da região.
Em Monte Carmelo, o dia começa nublado e pode chover à tarde. A temperatura varia entre 18 e 30 graus neste sábado. Sol entre nuvens em Estrela do Sul. A sensação térmica pode ficar mais agradável em função da umidade do ar. Pode chover durante quase todo o dia. A máxima é de 33 graus e a mínima de 21. Em Patos de Minas, o dia amanhece nublado e pode chover no restante do dia. A mínima prevista é de 17 graus e máxima de 32. Em Campina Verde, a temperatura fica entre 22 e 34 graus e tem possibilidade de chuva o dia todo. 2017 começa com muitos desafios para as universidades públicas em todo o país, principalmente para os gestores dessas instituições. E na UFA a situação não é diferente. No último dia 4, e ainda pela antiga gestão, a Pró-Reitoria de Planejamento apresentou um balanço do orçamento da universidade. Sobre os números apresentados e o que isso pode também impactar em toda a comunidade, eu converso com o ex-pró-reitor de Planejamento, José Francisco Ribeiro, o nosso professor Tito, que está aqui no estúdio com a gente, e eu já agradeço mais uma vez. Muito obrigado, professor, pela presença. Obrigado, Fábio. Sempre uma alegria estar aqui prestando contas às nossas comunidades. É importante a gente falar de orçamento, né? Num cenário de crise, a gente percebe que não é uma crise interna, não é da UFO ou não é de Uberlândia, mas um cenário, infelizmente, não tão otimista assim. Como é que fica essa questão de planejamento e execução? Uma vez que você tem gasto, você tem receita. E às vezes a receita com os gastos nem sempre andam juntas. Como é que funciona isso? Eu acho que você tocou num ponto absolutamente essencial, quer dizer, que é a questão do planejamento, quer dizer, que é importante, particularmente quando a prateleira está vazia, eu sempre digo. Quando a prateleira está cheia, etc., às vezes você pode errar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, que você não vai sofrer as dificuldades, né, desse erro. No entanto, quando a prateleira está muito vazia, quando as dificuldades são grandes, o planejamento é essencial. Você projetar adequadamente os seus gastos, tentar eleger as prioridades efetivas, quer dizer, é um desafio que a gestão enfrenta, que o país enfrenta, particularmente nesse momento de dificuldades que nós enfrentamos. E quando a gente fala de um orçamento, porque o orçamento da universidade é um orçamento muito maior do que de muitas cidades mineiras, inclusive, o orçamento anual. É difícil de lidar com isso, porque as despesas também são muito altas, inclusive porque a gente tem um hospital-escola, por exemplo, que não atende apenas à faculdade de medicina, é um hospital que já é referência, principalmente em média e alta complexidade, para toda a região, não é mesmo, professor? A UFO tem um orçamento que é maior que muitas cidades brasileiras. Na verdade, ela é 50º lugar, 56º em orçamento, considerando inclusive as universidades. Ela tem o segundo orçamento de Minas, ela tem o 14º, 15º orçamento nacional. Então, é realmente um desafio grande, quer dizer, você trabalhar com esse volume de recursos, né? Grande parte desse orçamento é destinado a despesas de custeio da própria instituição, né? E de manutenção da instituição, e nós temos essa particularidade que você aponta, quer dizer, grande parte, este ano, por exemplo, 2016, nós executamos quase 1,4 bilhões de reais. Parte desses recursos foram dedicados ao Hospital de Clínicas, que é, ao meu olhar, a grande dificuldade, o grande desafio da UFO. A crise do futuro, a crise que vai acontecer, sempre será no Hospital da Clínica. Até porque está associada à saúde, né? E a saúde pública no país enfrenta muitos problemas. O hospital é grande. Quer dizer, o hospital nosso é o maior hospital universitário de Minas Gerais, maior que o hospital da UFMG, por exemplo, em número de leitos, em complexidade. Então, nós temos ali um espaço, devido à sua importância social, à sua inserção na comunidade, etc., à sua complexidade de gestão, então, a sua dimensão. Então, nós temos uma complexidade importante. E os últimos gestores, os últimos reitores, grande parte deles, parte expressiva do seu tempo é dedicado a gerir as dificuldades, os desafios presentes no Hospital de Clínicas. O que a gente pode falar em relação ao que a gente tem de receita e pagamento ou contratação de serviços? Porque a gente tem visto tanto aí servidores públicos sem salário ou sem 13º, e a gente sabe que o recurso que chega à universidade também é para pagamento dos profissionais. Como é que nós estamos e como é que nós entramos agora em 2017? Boa pergunta, quer dizer, nós fizemos, nesse balanço apresentado, nós fizemos uma fotografia do acontecido, né? Mostramos, e demos também o do status desse momento que nos encontramos e fazemos alguma projeção para o futuro.
dizer, nós executamos um orçamento de 1,4 bilhões, grande parte dele, quer dizer, 400 milhões, 400 e poucos milhões no Hospital de Clínicas, o restante dentro da própria UFO, para a gente mostrar a dimensão. Grande parte desse recurso foi despendido em pagamento de serviços de pessoal, terceirizados, né? Na UFO, por exemplo, nós gastamos 70% do recurso, 75% do recurso, aproximadamente em pagamento de serviços de terceirizados de mão de obra ou empresas que prestam serviço para a própria instituição. Então, é isso que aconteceu, tá? É isso que temos os desafios presentes aí. Só para a gente encerrar, como é que o senhor enxerga 2017 e os anos seguintes, não digo no âmbito da universidade em si, até pela experiência que o senhor acumula nessa parte de gestão e da parte de finanças e administração, para o cenário econômico brasileiro? A gente tem uma luz no fim do túnel em relação ao orçamento das universidades públicas? Como é que nós ficamos a partir de agora? Eu acho que experimentaremos anos difíceis, tenho essa convicção. Nesse ano de 2017, o orçamento nominal das universidades brasileiras, elas caíram mais de 7%. No caso da UFO, por uma questão particular, ela caiu um pouco mais. Mas nós tínhamos 3,2 bilhões de reais que o MEC destinava às universidades, destinou em 2016. Em 2017, esse número cai para pouco mais de 3 bilhões de reais. Isso a gente considera valores nominais. Se a gente colocar a inflação ainda, a gente observa uma queda maior. Então, haverá certamente esse ano um ano de dificuldades. Nós estamos vendo um problema aí que a economia não consegue alavancar, quer dizer, que os empresários, a despeito de todo o esforço que o político governo tem feito aí, os empresários não estão confiantes. Né? Nós temos um problema que todos sabemos, aí, o problema político, né, das forças políticas, nós temos os problemas da ordem da Lava Jato, por exemplo. Então, é um cenário de dificuldades. Mas eu acredito que a UFO, quer dizer, se ela souber adequadamente trabalhar o que tem, nós vamos conseguir passar por essa crise sem grandes turbulências ou sem grandes dificuldades, pelo que temos apresentado aí. E há de se dizer que a comunidade da universidade, nós como estivemos lá esses 4 anos, foi sempre muito compreensiva. Entenderam as dificuldades. Por exemplo, nos 4 anos em que tivemos, houve uma queda expressiva das diárias concedidas, das passagens concedidas, houve economia em deslocamentos e, ainda assim, a universidade permanece organizada, realizou as suas coisas. Então, a comunidade interna tem que atentar para essa nova realidade. Nós já não vivemos aquela situação de boom, né? de econômico que tivemos no passado. Bonança, né? De bonança, e agora nós temos uma outra realidade, temos todos que compreender isso, né? O gestor naturalmente está atento a isso e nós deveremos nos adaptar a esse novo tempo aqui. Não chegaremos à situação como outras co-irmãs. Nós tivemos problemas de limpeza, né, banheiros fechados e uma outra situação. Acredito que a gente não chega nessa situação. Mas o período será um período de muito desafio, de muito cuidado e, sobretudo, a exigir um planejamento muito forte de todos aqueles, dos gestores, né, que são responsáveis aí pelos dispêndios da despesa no interior da universidade. Que bom. Professor Tito, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Ok, obrigado, Fábio. E eu queria dar um abraço a toda a comunidade, agradecer pelo apoio que tivemos nesses 4 anos. Foi importante para nós, foi importante para a UFO e tenho certeza que todos continuarão oferecendo esse mesmo apoio à nova gestão. O professor Darizon está aí, compreende todas as dificuldades que nós estamos enfrentando e eu não tenho dúvida que a UFO é maior que a crise. Com certeza, olha só. Nós damos continuidade então e olha aí, depois do intervalo nós vamos falar dos clubes e cachoeiras da região. É grande o número de banhistas nessa época do ano e todo cuidado é pouco. Tem também a nossa agenda cultural. O TV Notícias volta rapidinho, não saia daí. Consumir é bom quando é você quem está no controle. Compre com responsabilidade.com.br, uma campanha da APP. Como
você tem acompanhado aqui no TVU Notícias, a temperatura nas principais cidades da região tem sido um convite aos banhistas. As principais opções de lazer, principalmente agora, no período de férias escolares, são os clubes, represas e cachoeiras da região. Os bombeiros fazem um alerta sobre os perigos desse tipo de diversão. Com o calorão, até os mais novinhos não resistem a cair na água. O pequeno Bernardo tem 3 meses de vida e é a primeira vez que entra em uma piscina na companhia da mãe Marlene. O pai Virgilino conta que nesse período de férias leva a família ao clube uma vez por semana. Essa época agora de calor, né? É bom trazer os meninos para brincar no clube, porque o clube tem muitas coisas para as crianças divertir, o toboágua, a piscininha para criança, o parquinho. Então é um momento de trazer eles para divertir nesse período de férias deles, né? José Oscar é diretor social de um dos clubes da cidade. Ele diz que na estação mais quente do ano, o verão, aumenta em aproximadamente 30% a movimentação de pessoas no local. E uma das estratégias para garantir a segurança dos banhistas é ter à disposição uma equipe de 28 guarda-vidas que revezam em 3 turnos. Bom, primeiro, todas as piscinas têm as placas, certo? Orientando os perigos que tem. Além disso, também todas as piscinas nós temos o guarda-vidas, tá? Que estão ali de olho no que pode acontecer. Nesse período de férias, além do aumento na movimentação dos clubes, a procura por cachoeiras e represas também aumenta. Quem gosta desse tipo de aventura precisa seguir algumas dicas para evitar o risco de afogamento. Em primeiro lugar, os 2 locais principais que as pessoas frequentam aqui na região, que é o Poção Azul e a Cachoeira do Sucupira, não tem condições nenhuma de receber esse público. O local é perigoso, o fundo é irregular, tem pedras, as pessoas sofrem acidentes também saltando de alguns locais para dentro da água e sofrem acidente batendo em pedras ou no fundo do local. O ideal é as pessoas procurarem um balneário preparado para as pessoas entrarem na água. Em alguns locais, condomínios, Represa de Miranda, tem alguns locais que teve o fundo preparado com calçamento, que jogaram areia e facilitando assim que as pessoas consigam entrar numa faixa grande, um local raso e tenha assim um pouco mais de segurança. Fora esses locais que são preparados, o ideal é não frequentar. Procurar um clube, um local que seja mais seguro, guardado ali pelos salva-vidas, para oferecer a segurança necessária. Em 2014, foram registradas 15 ocorrências de afogamento em Uberlândia. Em 2015, o número diminuiu para 11 ocorrências, ano em que a represa de Sucupira foi fechada. Em 2016, foram registradas 17 ocorrências. Uma delas aconteceu no dia 25 de dezembro. Um jovem de 17 anos morreu após se afogar no Poção Azul, área particular localizada às margens da BR-050. O Poção Azul aqui, como o pessoal conhece, tem sido nos últimos anos o campeão de ocorrências de afogamento em Uberlândia e região. Acabamos de falar aqui a respeito de um fato curioso, que aqui nesse local todos os afogamentos envolveram adolescentes e adultos, homens. Não tivemos nenhuma ocorrência com criança e nem com mulheres. Então é o perfil do comportamento. Às vezes a pessoa se acha mais forte, mais corajosa, acaba tentando fazer a travessia aqui ou quer fazer uma graça para alguém e acaba se afogando. O tenente Daylon ainda alerta que, seja em água corrente ou piscina, as famílias precisam ficar de olho nas crianças enquanto nadam. Virgilino e Marlene seguem essa dica com o pequeno Bernardo. Perigoso, brincadeira em água, a gente fica aqui, mas já está com o olho neles o tempo inteiro. Fica aí a dica do pai preocupado com a segurança do filho. Curtir sim, mas com todo cuidado. Nós vemos que um dos locais mais procurados e perigosos aqui da região é o Poção Azul. Mas os acidentes ocorrem em qualquer lugar. Afinal, água e comportamento de risco não combinam. O sol escaldante foi um convite para atrair banhistas até para a Várzea das Flores. Essas 2 famílias vieram preparadas para passar o dia. Que é o único lugar que a gente tem, né? O único lugar que a gente tem. Diego trouxe a esposa e os 3 filhos para aproveitar o dia de folga. Mas diz que fica de olho nas crianças quando elas entram na água. A gente só deixa eles entrar na água quando a gente está perto ou pelo menos daqui olhando eles só mais na beirada ali, mais na margem. Na hora de se refrescar é preciso ter cuidado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde o início das férias, foram 9 afogamentos em Belo Horizonte e no interior do estado.
No dia 23 de dezembro, um jovem de 18 anos nadava com amigos quando se afogou na Lagoa da Copasa, na Várzea das Flores. Em Delfinópolis, um idoso de 65 anos e a neta de 5 estava em um caiaque quando ele virou e os dois caíram. Os corpos foram encontrados a 6 metros de profundidade. Em Poços de Caldas, uma criança de 1 ano e meio se afogou numa piscina de plástico no quintal de casa. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de cuidados básicos antes de entrar na água. O banhista fica como regra de preferência nadar sempre onde tiver a vigilância de um guarda-vidas ou um bombeiro militar, nunca nadar sozinho, evitar de fazer um grande consumo de alimento e posteriormente ir nadar e realmente ficar muito atento às crianças que vira e mexe pode se perder num local com grande movimento de pessoas. No caso das cachoeiras e lagoas, a atenção deve ser redobrada. Geralmente rios e cachoeiras não estão protegidos aí por guarda-vidas, então isso já aumenta bastante o risco. E a questão da água ser turva, isso dificulta a pessoa identificar a profundidade do local. Então realmente se torna uma grande armadilha nadar nesses locais, principalmente se for um local onde tiver uma correnteza, que a pessoa acaba não tendo o controle da velocidade e a força que a água vai exercer sobre o seu corpo. Além desses cuidados, é importante lembrar que antes de nadar, não se deve fazer uso de bebidas alcoólicas, pois o risco de afogamento é muito maior. Cientificamente é comprovado que a pessoa perde noções, perde a coordenação motora e agrava-se o risco de acidente. E no caso de uma lagoa, se fizer uso de bebida alcoólica, jamais entrar na água para praticar natação. Hoje é sexta-feira e quem ainda não se programou para o fim de semana, fique de olho nas nossas dicas no quadro Agenda Cultural. Hoje, sexta-feira, tem tributo à cantora britânica Amy Winehouse no Groove Pub. Reúna os amigos para conferir e relembrar o estilo musical eclético da cantora, que era considerada rainha do soul e diva do jazz. Em Araguari, tem o melhor do sertanejo universitário, show com Gustavo Lima, no Pica-Pau Country Club. Com repertório variado, o cantor mais cotado para shows e eventos em 2016 começa bem em 2017, na Cidade Sorriso, imperdível. Sábado tem o melhor do pagode com a banda Sempre Bom e DJ André Wink, na Nest Pub, imperdível. Tem ainda a festa A Hora do Crush, com muitas atrações. Raquel Matias, Marília Leite, Paloma Ferreira, Lucas Martins e Túlio Alves, a partir de 11 da noite, no Clube Belgrano, em Uberlândia. No domingo, tem Grupo Pichote na cidade e outras atrações também. Grupo Nosso Sacode e Banda Nossa Cor, no Bar Zé Picanha, a partir de 5 da tarde. E com todas essas dicas aí, o negócio é não ficar em casa no fim de semana. O Sesc em Uberlândia oferece vagas para cursos de arte, cultura, esporte e ensino. A repórter Gislene Rodrigues conta para nós como é possível participar. Gislene. Olá, Flávia, é isso mesmo. São vários cursos oferecidos pelo Sesc. As inscrições estão abertas até o dia 13 de janeiro. Para saber como é possível participar, eu converso com a Daniela Vilela, que é gerente do Sesc Uberlândia. Daniela, quais serão os cursos oferecidos aqui na unidade de Uberlândia? Serão várias modalidades, entre elas arte e cultura. Nós teremos curso de viola caipira, violão, guitarra, teclado, flauta doce e também de dança, sendo balé e jazz. Na área de esportes nós temos oferta de futsal, basquete, vôlei e natação. E também na área de educação, inglês e informática. Quem pode se inscrever nos cursos? Os cursos no estado, a gente está ofertando mais de 8.500 vagas, sendo mais de 6.000 gratuitas. Para Uberlândia, em torno de 200 vagas gratuitas. Para a gratuidade, é preciso que tenha a renda familiar até 3 salários mínimos bruto, né, para se enquadrar no perfil de gratuidade. E para se inscrever, é necessário alguma documentação específica? Basta vir aqui ao Sesc? Sim, basta vir ao Sesc, na Rua Benjamin Constant 844, bairro Nossa Senhora Aparecida, e pegar um formulário específico para inscrição, para apresentar esse formulário até dia 13 de janeiro, a última data para as inscrições. Então a gente alerta, convida a comunidade a vir participar conosco, porque o prazo se esgota muito rápido e as vagas também são limitadas. Quando as aulas começam?
As aulas começam dia 6 de fevereiro, todas da área de esporte, e da área de arte, cultura e educação iniciam-se dia 13 de fevereiro. Lembrando, todos os cursos têm vagas gratuitas, então é uma excelente oportunidade. Daniela, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações. Nós ficamos por aqui. Boa noite para você, tenha todos um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda às 7 da noite. Um abraço e até lá.